tema mais delicado. E já vou avisar antecipadamente, aqui fora a gente tem bolacha, tem água e tudo mais. Deixa isso para o final do culto, tá? Durante a palavra, fica aqui. Por que eu vou te dizer isso? A gente tem, às vezes a gente entrega para Deus, durante a semana toda, 2 horas, né? 2 horas a gente vai passar aqui para adorar a Deus entre o culto, o período de adoração, o período da mensagem, são 2 horas. Né? A gente vai dar das 4 às 6. A gente tem a semana toda para fazer o trabalho de escola, para visitar o enfermo, né? Para fazer uma série de outras coisas. Para comer, para beber, para se divertir, para conversar. Mas aqui, ouça a palavra de Deus. Dedique esse pequeno tempo para Ele e deixa que Ele fale com você, que Ele mude a sua vida. Não brinca com Deus. Se vem para aqui fazer mais ou menos, eu prefiro que você não venha. Jeremias 48:10 diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor negligentemente. Mais ou menos, é melhor não fazer. Já vou avisar então a galera que está lá fora, que entre para dentro, tá bom? E a gente está aqui para honrar a Deus, né? Em primeiro lugar, honrar a Deus. E Deus, tudo que Deus faz, Ele faz com muito amor. E é com amor que eu falo essas palavras para vocês. A Bíblia compara Deus, quando a gente fala sobre Deus, o mover de Deus, o talhar de Deus em nossas vidas, é como o oleiro, né? Que molda o vaso, não é assim? É o oleiro. Não é o escultor, porque o escultor usa uma talhadeira, né? Ele vai lá, marreta a talhadeira e vai na pancada esculpindo. Deus não faz assim. É como o oleiro. Ele nos molda com as suas mãos, com um toque suave, né? Com ternura, com amor. É assim que Deus faz. E hoje nós vamos entrar num assunto, num tema que é bastante delicado e exige aí uma capacitação especial de Deus na minha vida para te entregar. Porque quando nós quebramos paradigmas, quando você fala a verdade, gente, ela é perturbadora. Eu vou citar um exemplo para você entender. Houve uma época que acreditaram que a Terra era chata. Acreditaram que a Terra era o centro do universo. Acreditavam que o universo era finito. Houve um tempo que acreditavam nessas coisas. Que a abóbora celeste era algo fixo, né? Se imagine se você viajasse no tempo e dissesse para aquelas pessoas: olha, vocês estão errados. A Terra não é chata, ela é redonda. Vocês estão errados. A Terra não é o centro do universo. Ela é só um planeta, dentre tantos outros milhares que existem pelo universo. Ela orbita em torno do Sol, não é o Sol que gira em torno da Terra. E tem outros mais planetas nesse sistema. Se você dissesse: olha, o universo, ele é infinito. O que iam dizer para você? Você é louco, você é doido. Não iam te dar valor. Galileu quase foi para a fogueira porque ousou falar isso. Hoje nós conhecemos a verdade. E isso para nós não é mais estranho, mas naquela época era perturbador, poderia lhe causar a morte. E hoje o que nós vamos apresentar diante de vocês é algo mais ou menos assim. Nós vamos quebrar alguns paradigmas, nós vamos tirar você da Matrix. Existem muitas coisas que talvez você tenha escutado, tenha ouvido, e que tem te prendido num universo de ilusões. Não é a verdade. A verdade te liberta. A mentira te aprisiona. E falar a verdade tem um alto preço, porque a verdade é amarga, a verdade não é saborosa. E embora eu esteja acostumado a falar para multidões, gravei DVDs e tudo mais, eu confesso que hoje, de uma forma especial, sabe, tem aquelas borboletas na barriga de novo. Porque é um peso de responsabilidade, né? É um peso de responsabilidade que Deus dá, mas é o Espírito Santo que faz todas as coisas, né? Quando a gente fala do livro secreto, existem muitos livros secretos, muitos segredos escondidos, né? O livro dos Grimores, Clavícula de Salomão, Clavícula Maior, Clavícula Menor, Livro da Lei de Crowley e tantos outros. Mas existe um livro que a gente conhece muito pouco, embora seja debaixo do nosso nariz. A gente não conhece a Bíblia, gente. A gente não conhece. O que é secreto? Vou pegar a definição aqui. O significado secreto é um segredo. Definição do dicionário: o que há de mais escondido, o que se oculta à vista, ao conhecimento. Não conte para ninguém. O que ninguém deve ser dito, que é secreto, confidencial, sentido oculto de algo, segredo no texto. O que há de mais difícil, que exige uma iniciação especial em uma arte, uma ciência, segredos da poesia.
um meio processo conhecido de uns poucos. Essa é a definição do segredo, pelo dicionário. Existem segredos ocultos em letras, né? Então, se você não tem um conhecimento adequado, você lê, por exemplo, a letra do nosso hino nacional brasileiro. É um vocabulário muito rico. Muitas vezes a gente lê e nem entende aquilo. Tem gente até que canta o hino e nem sabe o que está falando. Está só repetindo as palavras ali, né? Então você precisa ter uma chave de conhecimento. Você precisa desvendar o segredo que está por trás daquela letra, não é? Assim é com poesia. Se você lê alguma coisa de Shakespeare, à primeira vista, você não entende, o negócio é inteligente, é cabeça. Você tem que ler de novo, aí começa a cair a ficha. Você pega poemas de Pablo Neruda, tem um poema que ele fala sobre a morte. Na terceira ou quarta vez que você lê, que você entende que ele está falando sobre a morte. Porque ele usa muitas metáforas, uma linguagem muito profunda, muito semântica. Então existe um segredo por trás daquela letra. Existe um segredo ali por trás. E se você não conhece esse segredo, você não compreende o que está escrito. Embora você leia, embora você cante, você precisa compreender o que está escrito. E todos nós, é evidente, que nós queremos descobrir o maior de todos os segredos. É o que eu tenho desejo, que você tem o desejo. Vocês já pararam para pensar o que será que Elias viu? O que será que Eliseu viu, que Moisés viu, que Paulo viu? Esses homens estavam muito acima, muito além do seu tempo. Assim como Galileu, né? Quando ele ousou falar, olha, está tudo errado essa teoria geocêntrica aí. Esses homens estavam acima do seu tempo, não foram compreendidos no seu tempo. Eles viram algo que a grande maioria não estava vendo. Mas eles ousaram apontar o caminho, mesmo assim. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, me concedeu, não por mérito, mas por graça, uma pequena centelha, uma ínfima parte do que Moisés viu, do que Elias viu. E é isso que eu quero compartilhar hoje com vocês. Se vocês saírem daqui hoje, queridos, vendo o que Deus tem me dado a graça de ver, já valeu a pena. Já valeu a pena. Um dia eu estava muito abatido e achando que a gente passou por muitas lutas nesse ministério. E achei, Senhor, agora não tem mais jeito. E Deus sempre faz um milagre na última hora. Eu estou esperando. Estamos quase no final do segundo tempo, né? Já na prorrogação. E houve uma situação que Deus usou uma pessoa muito simples, muito humilde, como Deus usa os pequenos, né? Muito simples. A pessoa veio, né, e falou, Daniel, vou dizer uma coisa para você. Noé pregou por cerca de 100 anos, né? Ele aparece na Bíblia aos 500, ele entra na arca aos 600, por inferência, 100 anos para a construção, certamente ele pregou ao povo. Quantos entraram na arca? Foram tão poucos, mas valeu a pena. Então não importa, Daniel, o número, importa que você está fazendo a tua parte, você está fazendo diferença. Isso realmente falou comigo, falou alto comigo. Uma outra ocasião eu fui traído por uma pessoa que eu amava muito, caminhou 3 anos comigo. E de repente alguém que do nada viu, Daniel, você não aceitou o caminho de cruz? Jesus foi traído por um discípulo que andou 3 anos com ele, né? A Leila falou isso para mim. 3 anos. Você precisava passar por essa experiência. Então são coisas que a gente vai entendendo com o tempo, vai quebrando esses lacres de segredo. Você vai compreendendo a obra de Deus na sua vida e os propósitos do Senhor. Mas qual é o maior dos segredos? O que todo mundo deseja? Felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer alegria. O mundo busca coisas para preencher um espaço vazio. Eu quero ser feliz, então para preencher esse espaço eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa, eu vou comer, pessoas buscam no sexo, no poder, na fama. Tudo isso é efêmero, passageiro, temporal. Tem muita gente que tem tudo isso e não tem nada, né? Qual o segredo? Vou ler para vocês. 1 Pedro 3, de 10 a 12. Pois quem quiser amar a vida e ter dias bons, refreie sua língua do mal e seus lábios não falem engano. Eu vou construir uma ideia aqui, então eu vou bem devagar, tá? E a gente vai quebrar paradigmas, então eu tenho que ir devagar, senão você não vai entender. Eu espero que o Espírito Santo te ajude a entender. Então, que seus lábios não falem engano. Para que seus lábios não falem engano, você tem que conhecer o quê? A verdade. Não é? Se você conhece a verdade, você fala a verdade. Porque a boca fala aquilo que está cheio o coração.
Se o seu coração está cheio do amor de Deus e conhece a Deus, vai falar das coisas de Deus e não da mentira. Aparta-te do mal. Faça o bem, busque a paz e siga. Busque a paz, faça o bem, aparte-te do mal, siga essa paz. Que paz é essa que o texto fala? Não é a paz que o mundo te dá, não. É a paz que Jesus dá. Jesus diz: eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá, mas como eu te dou. E olha que paz que Jesus tinha. Vocês já conseguiram imaginar isso? Jesus, ele viveu numa época que ele estava muito acima, evidente, do seu tempo também. Ele falou coisas que muita gente não entendia. Ele falava em parábolas. De certa forma, ele estava desenhando para o povo. Eu tenho que desenhar, porque o povo não está entendendo. Ele falava em parábolas. Aos discípulos ele falava de maneira diferente. A gente vai entender isso hoje. Mas então, aquela paz, Jesus era perseguido, era caluniado, ameaçado de morte, queria apedrejá-lo. E Jesus, ele diz: é essa paz que eu tenho no meio desse turbilhão que eu estou te dando. Não é aquela paz numa zona de conforto. Essa paz todo mundo tem. É a paz na zona de guerra. Essa paz que Jesus está dizendo. Essa paz que Ele está te dando. Essa paz você deve buscar e seguir. Vê a serenidade de Jesus. No meio de tanta confusão, olha lá os lírios do campo. Olha os pássaros. Ele parava para ver os pássaros. O pessoal querendo matar ele, apedrejar. Olha lá os pássaros. Olha só. Deus cuida deles. Vocês são mais do que passarinhos. Olha os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu com toda essa glória. Olha para a grandeza da obra de Deus, né? A gente não para. A gente está nessa correria do dia a dia. A gente deixa de olhar para o céu e saber que Deus fez céus e terra. Ele pode mudar a nossa história. Aparte-te do mal, busque o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. As orações de quem? Dos justos, né? Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então, o que é ser justo? Como eu sou justo? Se Deus escuta a oração do justo, e muito pode o justo nas suas petições, é a oração do justo, o que é o justo? Como é que nós vamos entender isso? O que é o mal aos olhos de Deus? O que é mal? Porque às vezes o que é mal para mim pode não ser para você. Às vezes tem julgamentos diferentes do mal. Tem gente que fala assim para mim: eu fiz aquilo mesmo, mas eu não fiz por mal. Eu não fiz por maldade, né? Eu só pus o pé assim para a pessoa cair, né? Mas não fiz, não foi intencional, né? Mas você sabe, teve intenção sim. Fez para prejudicar sim. Então às vezes a gente tenta se proteger. Você sabe que fez o mal, mas você diz que não fez. Então vamos entender bem o que é esse mal aos olhos de Deus. E vamos entender bem o que é ser justo aos olhos de Deus. Ezequiel 18:5 diz assim: sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça. Então quem é justo? Aquele que Deus ouve as orações. Esse justo, ele pratica juízo e justiça. Significa que ele não julga precipitadamente. Hoje eu vejo com muita vergonha homens que se dizem de Deus, apontando o dedo a ovelhas e dando sentenças a elas. Esse daqui vai para o inferno. Aquele ali também vai para o inferno. Quem somos nós para tirar a primeira pedra? Quem somos nós para julgar? Deus disse: não julgue para que você não seja julgado. Não nos cabe isso. Nos cabe apontar o caminho. Aponta o caminho. Deus vai julgar, o justo juiz. Ele que vai julgar, né? Ele que vai julgar. Já os pastores já vieram para: Daniel, você tem amizade com aquela pessoa, aquele ali é homossexual, vai para o inferno. Eu falei: pastor, você é louco? Olha, a Bíblia diz que os avarentos vão para o inferno, que os ladrões vão para o inferno. Eu estou sabendo que o senhor está roubando aí, né? Quem somos nós para julgar, gente? Deus é amor. Deus ama cada vida. Cada vida é preciosa para Jesus. Não nos cabe julgar. A igreja não tem a missão de apontar o dedo. A missão da igreja é estender a mão. É refletir o amor de Cristo. Jesus fez assim. Ser justo, né? E o que faz parte então? Como é que nós praticamos essa justiça? Vamos definir através da Bíblia. Ezequiel 18:7. Não oprimindo a ninguém. Não traz peso para ninguém. Quantas vezes a gente fala: não vai dar certo? Já escutou essa frase? Não vai dar certo. Você não consegue. Lançou peso sobre você.
Essa pessoa que falou isso para você não é justo. Deus não escuta, não vai ter paz, não vai ter vida abundante. Tornando o devedor o seu penhor, não roubando. Ah, mas eu não roubo. Mas tem gente que engana para roubar. Sabia? Tem gente que usa das palavras para enganar o povo e roubar o povo. Ameaça o povo, às vezes, com maldições que não existem, só para saquear o povo. Está roubando do mesmo jeito. Roubo é algo quando você é ameaçado de algo. Amontou o revólver, me dá o dinheiro senão eu te mato. Apontou o dedo, me dá o dinheiro senão vem maldição. É roubo do mesmo jeito, está enganando. Dando pão ao faminto e cobrindo o nu com sua roupa. Dando pão ao faminto e cobrindo o nu com sua roupa. Esse é o justo. Sabe que a gente está fazendo isso mesmo de verdade? Isso tem sido algo que tem ardido no meu coração. Por isso que a gente tem aqui o bazar. O bazar, essa nossa troca de roupas, de livros, de CDs, de brinquedos, tem feito crianças sorrirem, tem aquecido muitas vidas, né? Tem dado alegria para muitas pessoas. Nada aqui é vendido, tudo é dividido. Aqui a gente tem uma mesa. O Ministério Guerreiros da Luz não tem cantina. A gente tem uma mesa. E as pessoas têm somado essa mesa. Sempre vai ter ali uma bolacha, uma água, um café. Mas o povo tem trazido mais. Traz bolo, traz às vezes brigadeiro, rola umas esfirra. Está aí. Dando pão ao faminto. Seja sincero. Já não aconteceu de você estar na igreja? Já aconteceu isso comigo. Igreja que tem cantina e você está com aquela fome. E todo o seu dinheiro você deu na oferta. E você não sobrou nada. E você olha aquela coxinha. E a lágrima escorre. E não te dão a coxinha. Não dão. Você fala, dá uma mordida. Não, só cheira. Cheirar é grátis. Não é isso? Você deu toda a grana. E não te dão um copo d'água. Não é isso? Que a gente... Às vezes eu vejo crianças passando fome. Daí na igreja, criança também tem vontade. Acabou o culto, tem 1 hora para chegar em casa, pegar o ônibus, trem, metrô, cipó, tudo mais para chegar em casa. Aí a criança, aí vê lá a cantina bombando, saindo aquela pizza. A criança, papai, a pizza, compra. Olha, se eu comprar pizza, a gente não tem dinheiro para chegar em casa, né? Aqui a gente tem alimento. Muitas vezes pessoas daqui saem levando alimento que sobeja. É propósito desse ministério, dar pão ao faminto. E se uma ovelhinha daqui de passar necessidade, a gente vai fazer uma compra de mercado, como aí eu faria para mim? Não é aquela coisa mais ou menos. A gente vai fazer o melhor. Não pode fazer o melhor? Faz o melhor que pode. Faz o melhor. Isso é igreja. Amar ao próximo como a ti mesmo. Ah, então você vive de farinha, fubá, né? Não, é a ti mesmo. Então vai ajudar alguém. Se eu tenho condição de fazer, eu vou fazer. Né? Ela compra legal, né? Inclui o chocolate, né? Isso é bom. Então não roubar, ajudar ao próximo. Isso que nos remete, o que nós ganhamos com isso? E a gente sempre pensa nisso, né? O que eu ganho em fazer o bem, Daniel? A gente agrada a Deus. Isso é o principal, mas há mais. 1 Coríntios 6, de 9 a 10, está escrito: os injustos, os avarentos, os munheca, né? Os mão de vaca, né? Os roubadores não herdarão o reino, não entrarão no reino. Por isso que muitos vão chegar lá: Senhor, eu fiz tanta coisa em teu nome, mas eu não te conheço. Então os injustos não entrarão. E o que é ser justo a gente já entendeu, né? O roubador não vai entrar, né? Não vai entrar também. Os enganadores não vão entrar. Então cuidado, vamos conhecer aquilo que talvez você não conheça, aquilo que talvez não falaram para você. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Qual o contexto dessa frase? A gente conhece a frase, esse versículo todo mundo sabe decor. Em que contexto que ele está? João 8, 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que criam nele, ou seja, que acreditavam nele. Jesus não está falando a pessoas que o desdenhava, que não criam nele. Ele falou para aqueles que criam. Porque ele não está jogando pérola aos porcos, né? Falou aos judeus que criam nele: se permaneceres no meu ensino, reparem no que Jesus está dizendo, se permaneceres no meu ensino,
verdadeiramente sereis meus discípulos. Então é consequência, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você permanecer nos ensinamentos de Deus, você será chamado discípulo de Deus. E aí sim, como discípulo, você vai conhecer a verdade. Porque Jesus, ele só revela a verdade aos seus discípulos, a quem está pertinho dele. Aos discípulos, Jesus falava em secreto. O que eu te conto aqui para vocês, em segredo, em trevas, em oculto, preguem nos telhados. Mas ao povo, eu tenho que falar em parábolas, porque eles não entendem. Eles ouvem, mas não compreendem. Eles veem, eles olham, mas não estão vendo. Mas a vocês eu estou ensinando a verdade. E aqueles discípulos entenderam, viram o que Moisés viu, viram o que Elias viu, viram o que Eliseu viu, viram o que Paulo iria ver. E o que é o caminho de Jesus? O que são os ensinamentos de Jesus? Se permaneceres no meu ensino. O ensino de Jesus, ele não é ligado à mentira, ele é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. E se eu sei que se eu perguntar para você, você vai dizer, não, eu não minto, Daniel, eu tenho compromisso com a verdade. Aí liga na sua casa, e aí fulano tá. Aí o fulano tá, ele diz, não, fala que não, aquele cara chato de novo. Aí eu, não, ele não tá, acabou de sair, mentiu, né? Toca a campainha na tua casa, você não atende, lá vem aquele vizinho pedir açúcar de novo, né? Não vou atender, né? É mentira do mesmo jeito. Compromisso com a verdade é compromisso para valer. É tudo, é pleno, é absoluto. Não é mais ou menos. Não é mais ou menos. E um dia, querido, a casa cai. A gente tem visto pastores indo para a prisão. Aquele que devia libertar os cativos está sendo preso. Olha os paradoxos, né? Pois é, visitava tanto a prisão que ficou por lá. Farei aqui minha morada. A gente está brincando com Deus, né? Está brincando com Deus. Estou descontraindo assim porque o assunto é pesado, mas vocês têm que entenderem e guardarem. Então o ensinamento, o permaneceres no meu ensino, o ensino de Jesus é pautado, tem esteio na verdade. O ensino de Jesus não é o caminho da prosperidade. Jesus nunca falou disso. Ele falou que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Isso sim, condiz com o discurso de Jesus. Nada de importante vai te faltar. Jesus não foi rico, ele nasceu numa manjedoura. Paulo não foi rico, ele passou fome, passou dificuldade. Discípulo de Jesus. Caminho de Jesus não é o caminho da prosperidade. Se alguém te colocar isso como regra, não serve a Deus. Está mentindo, está te enganando, não é justo. Não vai te levar ao conhecimento da verdade. Consequentemente, você não será liberto. Vai continuar preso na Matrix. Vai continuar preso no mundo de ilusão, no mundo da fantasia. Não vai conhecer a verdade. O caminho de Jesus não é um caminho de atos proféticos. Não é um caminho político. Jesus não foi um libertador político. Jerusalém continuou sob opressão romana até o ano 476 depois de Cristo. Não é um caminho de conquista de nações, mas é de conquista de vidas. O principal alvo de Jesus era conquistar corações, vidas, libertar vidas cativas. Não era parafernália, não era pirotecnia, não era unção disso, unção daquilo. A gente vê hoje o evangelho torpe, sabe, ato profético com a bota do couro da cobra no sambódromo para acabar com o carnaval e não acaba nada, entrega a chave da cidade para Jesus e continua cada tudo a mesma coisa. Estão te enganando, querido. O caminho de Jesus não é esse. Vamos cuidar das vidas, vamos cuidar do povo, vamos cuidar das ovelhas, né? As vidas precisam. Hoje o povo, as ovelhas estão sangrando. O que eu recebo aqui de gente ferida, gente machucada, o que eu recebo de e-mails de ovelhas abandonadas, feridas, tristes. A igreja que deveria estar trazendo cura, está trazendo mais destruição do que o próprio inferno. Eu costumo até brincar, dizer que hoje o pessoal, satanista entra na igreja, se entra, está fazendo estágio com a gente. A gente está fazendo muita maldade, né? Maldade, né? A igreja hoje, eu não preciso fazer essa pergunta para vocês, eu já faço isso nos seminários, eu sei estatística. Se eu perguntar quem foi ferido pelo diabo, algumas pessoas levantam a mão. Se eu disser quem foi ferido pela igreja, quase todo mundo vai levantar a mão, porque a igreja está contaminada.
não tem a verdade. Está faltando a verdade. A verdade te liberta, a mentira te aprisiona, a mentira te faz sofrer, te faz perecer. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já perdeu tudo que tinha, entrando numa campanha de prosperidade? Alguém já passou por isso aqui? Levanta a mão. Pois é. Eu recebo um monte de e-mail assim. Perdi tudo que tinha, fiquei pobre buscando a prosperidade. Muita gente já foi ferido pela igreja contaminada. Já se sentiu desprezado dentro da igreja? Quem já se sentiu desprezado dentro da igreja? A igreja tem que ser, querido, um celeiro de amor. Não para te desprezar. Há um paradoxo aqui que a gente precisa avaliar. Conhecereis a verdade te libertará. Mas a própria Bíblia diz que nós conhecemos apenas parte da verdade. Não conhecemos a verdade inteira. 1 Coríntios 13:9. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. E agora? Se eu tenho que conhecer a verdade para ser liberto, e a Bíblia, que não se contradiz, está dizendo que eu só conheço parte, como é que eu vou ser liberto? Significa que se você conhecer a parte que a Bíblia te ensina, você já está liberto. Você já está liberto. Vamos conhecer a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia está dizendo. A verdade, ela é fragmentada. É assim que as artes mágicas preservam seus segredos, por exemplo. No satanismo, os segredos da alta magia, da maçonaria, dos Illuminati, eles estão espalhados como quebra-cabeças para incentivar a busca. Por isso que tem o termo peregrino. Peregrino é aquele que busca, que vai atrás, para avaliar a determinação de cada um. Então você quer ouro? Cava o buraco. Você vai ter que garimpar. O ouro não vem na tua mão, não é? Então, a verdade ela é fragmentada. Então às vezes tem livros que contém uma parte, outro contém outra que complementa aquela. E é evidente que as chaves mestras desses livros estão preservadas e guardadas, né, nas sociedades secretas, né, na alta magia, por exemplo, né, no livro dos Grimores, como a gente já falou, Clavícula de Salomão e tudo mais, né, assunto que a gente fala no intensivo de batalha espiritual, não é pauta para hoje. A Bíblia é a mesma coisa. A verdade de Deus, ela está espalhada aqui, está espalhada na Bíblia, está espalhada nos 66 livros da Bíblia. Cada um desses livros tem versículos. Esses versículos são pequenos tijolos de conhecimentos que vão construir o seu castelo de sabedoria. É isso que vai ser. Nós vamos encontrar muitos ensinamentos aqui. Se você pegar um texto fora de contexto, você não conhece a verdade. Se você apenas conhecer parte, você não conhece o todo. 66 livros tem a Bíblia, escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, em tempos diferentes, mas todos eles se concatenam. Então a verdade de Deus, ela é um quebra-cabeça, e você precisa juntar esse quebra-cabeça. Por isso você precisa conhecer a verdade. Eu não preciso nem perguntar isso para vocês, que eu já sei estatística. Se eu perguntar quem já leu a Bíblia, poucas pessoas leram. Aí mesmo desses que leram, se eu perguntar quem é que entendeu o que leu, menos ainda vamos saber. Ler não quer dizer entender. Nem sempre a gente lê e entende o que está lendo. A gente tem que ler e tem que estudar, né? Tem que conhecer. A Bíblia Católica tem 7 livros a mais, né? Mas não vem ao caso, não se ater aqui nessa daqui. Quando Paulo chega a uma conclusão, meu viver é Cristo, a morte é lucro, ele sai daquele universo de ilusões. Ele consegue ver o que Elias viu, ver o que Moisés viu. Ele passa a entender o verdadeiro valor das coisas e deixar as coisas sem valor para trás. Paulo viu. Paulo percebeu que, olha, a Terra não é o centro do universo. Paulo percebeu, né? Fazendo aqui uma alegoria, né? É importante que você perceba, esse, aquele outro, essas estrelas que aparecem por aí, não são o centro do universo. É Jesus o centro. É Ele. Muita gente se diz que é o cara, né? Tá cheio de gente por aí. Não, eu sou o cara. Eu faço, eu aconteço. Eu. E Deus está dizendo para esses caras, olha, vou dizer algo para vocês, esse cara sou eu. Você não é o cara. Você não é o cara, né? Essa humildade precede honra.
Quem acha que tudo sabe, não sabe. Nunca vai poder aprender. Nunca vai poder aprender. Quando Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas, o que ele queria dizer com isso? Estava tão acima do seu tempo, estava tão acima da compreensão, aquelas pessoas estavam tão cauterizadas naquele universo de ilusões, que não entenderam. Até hoje existem palavras de Jesus que a gente ainda não entende direito. A gente não compreende a profundidade. Paulo chegou a dizer que foi lá no paraíso e escutou palavras inefáveis, que ele não tinha nem coragem de dizer, que ao homem não é lícito falar. Que palavras são essas? Às vezes tem muitas coisas que a gente nem compreende ainda, tão profundo que é. E a gente quer ser mais do que vencedor. A gente quer combater o bom combate sem conhecer a nossa principal arma de guerra, que é a nossa espada do conhecimento. A gente quer pegar um fragmento, uma pecinha do quebra-cabeça. Eu li o Evangelho de João, que eu tenho uma peça, eu tenho um tijolo. Com tijolo você não faz casa, né? Você precisa de vários tijolos. Mas eu já li o Novo Testamento. Mas faltou o Velho. Você tem uma ideia de quantas peças tem esse quebra-cabeça? Temos 39 livros no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento, totalizando 66 livros. São 929 capítulos no Velho Testamento, mais 260 capítulos no Novo Testamento, totalizando 1189 capítulos. Temos no Velho Testamento 23.146 versículos. Está aumentando, né? No Novo Testamento, mais 7.957, totalizando 31.103 versículos. 31.103 tijolinhos de conhecimento que vão construir o seu castelo de sabedoria. Se você não tem esses tijolos, você não tem a verdade. Vai faltar sempre uma peça. Você nunca vai entender a verdade se você não conhecer a verdade. E você facilmente vai ser enganado. Porque vão pegar texto fora de contexto, vão confundir a sua mente, vão te apontar para direções erradas, porque você não conhece o caminho. Você não conhece o caminho. Existe, apenas a título de curiosidade, a gente está falando de Bíblia. Na época, você viu como essa questão do conhecimento, às vezes o nosso é vago. Uma época circulou pela internet, qual é o centro da Bíblia, né? Qual é o centro? E chegaram à conclusão que seria o Salmo 118:8, né? Mas na verdade, se você pensar bem e calcular, isso aí é efêmero para esse estudo, né? É apenas uma informação a mais. Mas na verdade, o texto que seria mais coeso com o centro da Bíblia seria o Salmo 102, versículo 27 e 28, que diz o seguinte, eu vou explicar o porquê que ele seria o centro. Tu, porém, é sempre o mesmo, enaltece a Deus, né? E os teus anos jamais terão fim, Deus é eterno. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a tua descendência. Por que isso daí seria o mais coeso? Salmo 118, realmente ele seria o centro da Bíblia, porque antes dele tem 594 capítulos e depois dele mais 594 capítulos. Por isso ele seria o centro, né? Só que o Salmo 118 tem 29 versículos. Então o 118:8 não poderia ser o centro, né? Esse tem 29, o mais próximo seria o 118:15. No entanto, né, os capítulos seria melhor a gente transformar isso em versículos, né? Porque existem capítulos menores, maiores, mas por versículos a gente chegaria na conclusão melhor. A Bíblia então 31.104 versículos, pela versão Almeida revisada, e aí vai acabar chegando por essa contagem de versículos, né, e não de capítulos no centro da Bíblia, que seria aí, corresponderia aproximadamente ao Salmo 102, 27 a 28. Apenas a título de informação, né? Então a gente às vezes repete, passa para frente uma coisa que ouviu. Eu ouvi que é. Então mas checa se é. Será que é mesmo? Será que é mesmo? A gente tem que conhecer a verdade. Isso vai nos dar segurança de conhecer a verdade. Será que nós estamos fazendo isso de verdade, fazendo a nossa vontade ou a vontade de Deus? Quantas vezes eu já não escutei pessoas falando e ensinando o povo assim? Eu determino. Já não escutaram essa? Eu determino, Senhor. Eu declaro. Eu não aceito isso. E o que Jesus nos ensinou? Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque se tudo colabora para aqueles que amam a Deus, até aquilo que você não entende, querido, tem um propósito de Deus na sua vida.
Deus muitas vezes não muda as circunstâncias, Ele muda as circunstâncias Ele não vai mudar as circunstâncias da sua vida, mas Ele usa essas circunstâncias para mudar a sua vida. Ele muitas vezes não vai te isentar de passar pela tempestade, mas Ele te dá força para atravessar a tempestade. Então nós temos que aprender com o Mestre. Jesus nos ensinou, é o caminho. Há uma coisa interessante, a gente fala, tá bom, então vamos transformar isso em elementos mais práticos. Davi, homem segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um exército. Do seu exército, 40 homens, eles eram especiais. Desses 40, tinham 30 que eram muito especiais. Desses 30, tinham 3 que eram super especiais. Ser especial é bom. Ser muito especial é excelente. Mas ser super especial é fantástico. E todo mundo, eu tenho certeza, vai querer ser super especial, claro, né? Falar, não, eu não sou dos 40, não, dos 30 também, não. Eu faço parte da alta cúpula, né? E tem gente ainda que não quer nem ser dos 3 especiais, quer puxar o tapete de Davi e ser Davi, né? Como eu já vi isso na minha vida, né? Tinham 3 especiais. Essa história vai estar narrada, eu vou apenas fazer uma citação breve aqui. Essa história sobre os poderosos, os valentes Davi, vai estar encontrada em 1 Crônicas, capítulo 11, a partir do verso 10. Há uma correlação a esse texto em 2 Samuel, capítulo 23. Vamos entender melhor esse contexto. É que esses homens amavam a Davi. E Davi amava a Deus, homem segundo o coração de Deus. E eles lutavam por Davi. Quem luta, luta por uma causa, né? Qual é a sua causa? Pelo que você luta? Pelos seus próprios interesses? Pelos seus valores? Você busca os interesses do alto, do reino. Esse texto nos dá um ensinamento profundo. Nós estamos montando peças do quebra-cabeça. Nós estamos juntando peças para que você entenda a verdade, conheça a verdade. E no final você vai conhecer a última pedra desse quebra-cabeça. E vamos ver se nós vamos estar nele, né? Eu espero que todos nós estejamos. Sabe, desse material, honra, valor, dignidade, força, integridade, desse material são forjados os valentes, os nobres, os guerreiros. Todo mundo quer fazer parte do exército, mas ninguém quer pagar o preço de ser soldado. Tem um preço para ser soldado. Aqueles homens então pagavam o preço. Eles lutavam por uma causa, eles amavam a Davi. Eles queriam honrar a Davi. Eles lutavam por uma causa. O principal dos 3, José de Messebete, ele agitou sua lança contra 800 homens e os feriu de uma só vez. O homem era bravo, né? 2 Samuel 23, 8 está escrito isso. 800 homens, o cara saiu na mão, 800 homens na lança. O homem era bravo, né? Era o Bruce Lee da época ali, né? Então, valente. E a gente quer ter vitória sem luta. Ensinam isso para você. Eu declaro, acabou, não precisa fazer mais nada. Não precisa lutar. Eu determino, não, lutar não. Você leva pedra consagrada para casa, passa no sal grosso lá, acabou o problema, né? Toma água do Rio Jordão, fim do problema. Luta, não precisa. Nós já somos mais do que vencedores. Mas Paulo fala em luta. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ele usa o termo luta. Ele não fala nossa vitória. Tem luta. E estão ensinando para o povo de Deus que você pode ter vitória sem luta, que você pode ter unção sem consagração, que você pode ter poder sem santificação. É mentira. Estão te enganando, estão te levando a um caminho errado, a um caminho de triunfalismo. Jesus disse, toma a tua cruz. Ele não ofereceu um caminho fácil, é um caminho espinhoso. Outro era Eleazar. Esse, entre os 3 poderosos, faziam parte daquela elite, era um grande valente. Numa batalha ele lutou contra os filisteus até sua mão ficar grudada na espada. Consegue imaginar isso? Está em 2 Samuel 23, versículo 9 a 10. Até a mão, ele lutou com tanta intensidade que a mão dele ficou grudada na espada. Se transformou, a espada se tornou uma extensão do braço dele, de tanto vigor que ele lutou. Essa espada, ela tem que estar grudada na tua mão, querido. Não embaixo do braço, né? Tem que estar grudada na tua mão. Tem que estar cravada no teu peito. Você tem que saber manusear essa espada. Jesus nos ensinou isso. Quando Satanás vinha tentar ele, o que ele fala? Satanás, está escrito.
está escrito, eu conheço a verdade me liberta, cai fora, Satanás. E quando o diabo foi embora, o que acontece? Os anjos vêm e o servem. Quer ser servido, quer ser fortalecido, vence as tentações, mas conheça a palavra, aprenda a manusear a sua espada. Não há vitória sem luta, não há vitória sem luta. Minha vida toda tem sido luta, e vai continuar sendo, porque a gente só vai descansar na glória, não é? O corredor só para de correr quando cruza a linha de chegada. Não acabou, ainda tem tempo, né? Mas enquanto estamos aqui, estamos combatendo o bom combate, a cada dia, a cada manhã. E aquele que está em pé, que vigie para que não caia, porque se você bobear, o bicho vem e passa o rodo. Não, eu não caio, eu sou esperto, eu sou poderoso, eu sou rico, eu sei a palavra. Salomão também, Salomão só sabia, Salomão era rico, era esperto, tomou churrasteirinha nele, né? Se inclinou, pastava. Então não bobeia não, viu? Vigia. Não cai no triunfalismo. Eu vi tanta gente tombando porque bateu a mão no peito e falou: comigo não, comigo isso não acontece. Caiu. Um monte de bem caindo. Tem que orar e vigiar todos os dias. Senhor, me dá a tua força, Senhor, me dá a tua graça, renova, conserve em mim um coração humilde. Eu tenho sempre aprendido a agradecer a Deus, mesmo quando as circunstâncias são diferentes. Uma vez, esses dias, um pastor escreveu para mim: Daniel, como é que você pode ser grato a Deus? Deus está te tirando tudo e você agradece? Eu agradeço, porque tudo tem propósito. Deus está tirando com propósito. Tirou tudo de Jó, né? Tirou tudo de Jó, só que depois Jó recebeu muito mais, né? Eu tô na promessa, agora o senhor está aí. Pois é. Então é assim que é. A vida cristã é assim. Essa é a verdade. O terceiro desses valentes era Sama. Certa vez ele se colocou no meio de um terreno cheio de lentilhas, quando Israel fugia dos filisteus. Ele feriu sozinho todos eles. Está em 2 Samuel 23:11. Valentes, corajosos, determinados. Há uma outra situação, a gente vai encontrar a valentia desses homens. E uma situação muito especial aqui. Davi estava na caverna de Adulão, que era a sua fortaleza ali. Estava ali, só que ele estava com sede. E ele faz um comentário só. 2 Samuel 23:15. E teve Davi desejo, e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Só que havia ali um exército dos filisteus, ali naquele local. Era um local de risco. Ele só comentou: 3 homens. Nós vamos trazer água para Davi. Nós vamos honrar esse homem de Deus. Nós vamos lá, vamos enfrentar. Foram destemidos e enfrentaram o inimigo. E Davi, ele faz um gesto muito interessante. E aqui é um ensinamento para a sua vida e para a minha vida. Eu vou ler para vocês 2 Samuel 23, 16 e 17. Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém, que estava junto à porta, e a tornaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não quis beber, mas derramou perante o Senhor. Vamos fragmentar isso aqui para você entender. Ele não tomou. Ele jogou: Senhor, diante de ti eu jogo essa água. Não tomou. Davi honrou a Deus. E aqueles homens honraram o homem de Deus. Quando você honra um homem de fato de Deus, Davi era homem segundo o coração de Deus, você está honrando a Deus. E honra é diferente de idolatria, viu? É diferente. Honrar é amar, é respeitar. É diferente de idolatrar, de fã, né? Não precisa disso. Aqueles homens não eram fãs de Davi, eles amavam Davi, eram amigos de Davi. Trouxeram água, e Davi não quis tomar aquela água. Ele falou: eu honrou a Deus. Eu honro a ti, Senhor. E aí olha que mais Davi vai dizer no versículo 17. E disse: guarda-me, ó Senhor, que tal faça? Beberia eu o sangue dos homens que foram com o risco da sua vida? De maneira que não quis beber. Isso fizeram aqueles 3 poderosos. Não quis beber. Eu não vou me aproveitar do sangue desses homens. Eu não vou me aproveitar desses homens. Cabe uma lição para nós, como ovelhas. Temos honrado os verdadeiros homens de Deus? Temos dado água aos profetas? E cabe a nós uma lição como líderes. Temos sugado o sangue das nossas ovelhas? Ou temos honrado a Deus com o sacrifício que elas têm feito diante do altar? O que nós temos feito para Deus? O
que nós temos ensinado a Deus. Davi, ele amava a Deus, homem segundo o coração de Deus, mas ele também amava aqueles homens. Ele olhou para aqueles homens não de cima para baixo. Eu sou Davi, vocês são o capacho. Não, vocês são meus amigos, vocês são meus irmãos, vocês sacrificaram por mim. Eu não vou me aproveitar desse sacrifício. Homem segundo o coração de Deus. Isso é ser cristão. Isso é seguir os preceitos da Bíblia. É honrar a quem tem honra. É dar o melhor para Deus. Será que nós estamos honrando a Deus? Quantas gente a gente faz voto diante de Deus, né? Deuteronômio, capítulo 23, a partir do versículo 21, diz assim: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente requererá de ti, e em ti haverá pecado. Então você fez um voto, Deus vai cobrar. A gente faz promessa para Deus. Se eu ganhar na loteria, aí eu vou ajudar fulano, né? Aí o pecador ainda vai jogar na loteria. Olha só a coisa, né? Ainda olha a barganha que fez com Deus, né? Aí voltou que você ganhou uma herança e fez um bom negócio, só que agora eu estou sofrido. Agora que se lasca a promessa. Agora eu não preciso mais. Você desonrou a Deus. Eu vou orar por aquele irmão, e você não ora. Olha, eu vou te visitar semana que vem. Você não vai, e não dá nem satisfação. Está desonrando. Fez em nome de Deus. Você está falando como filho de Deus. Não brinca com Deus. Pois abstendo-se de votar, não haverá pecado. Se você não prometer, né, não tem pecado. O que saiu dos teus lábios guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente voltaste ao Senhor, o teu Deus, declarando da tua boca. Então é um ato voluntário. Deus não obrigou você a fazer nada. Se você se colocou em compromisso diante de Deus, honra esse compromisso. Senhor, eu assumi o compromisso diante de ti e eu vou cumprir. Eu vou fazer a tua vontade. É assim que nós temos que agir. E será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Vou mostrar mais uma coisa para vocês. A gente vai na casa de Deus, eu vejo gente indo na igreja como se fosse um clube. E há um incentivo para isso. Tem som, tem pirotecnia, tem luzes, tem uma discoteca, tem a cantina, né? Virou um clube, Não estão indo mais para buscar a Deus, estão indo pelo social, né? Indo pelo social ali. Brincam com Deus. Conversam durante a mensagem, atende celular, come bolacha, toma café, grita, anda, faz algazarra. Sabe o que a Bíblia fala disso? Eclesiastes capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegas para ouvir. Chegou, se aquieta e ouve. Você não veio aqui para tagarelar, você tagarela lá fora. Na casa de Deus tem a honra, respeito. Se você não mostrar respeito, você não é justo. Se você não é justo, Deus não te escuta. Se Deus não te escuta, você não conheceu a verdade e você não vai ser liberto. Melhor é ouvir. E o melhor é oferecer do que sacrifício tolos, pois não sabeis que fazem o mal. Não te precipites com tua boca, de novo, nem com teu coração te apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás na terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Quem fala demais fala o que não sabe, né? Seja sábio, seja pronto para ouvir e tardio no falar. Porque há muita ocupação, vem os sonhos e a voz do tolo na multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não te agrada de tolos, mas o que votar, paga-o. Melhor é que não votes do que votar e não cumprir. Então tudo que você promete para Deus, cumpre. Honra a Deus. Honra a Deus. Que eu já recebi de promessa de gente: Daniel, olha, é isso e aquilo, aquele outro. Fala para fazer média, fala para agradar, fala para bajular. Você já não sentiu isso fazendo na sua vida? Já não te bajularam? Não falaram coisas para te chaleirar? Para te chaleirar ali. Mas não vão cumprir. Brincou com Deus, não conhece a verdade, não vai ser liberto, não vai ser feliz. Vai andar em deserto, vai andar numa vida seca, vai correr e não vai chegar a lugar algum. Qual é o lema de um guerreiro, dos soldados, né? Não é honra e força. O lema do soldado é honra e força. Honrar ao líder e força através da união. É isso que é a igreja. Honrar a Deus e nos unirmos, né, para gerar força.
Jesus disse: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Salmo 133. Essa unidade gera força. Somos diferentes? Somos. Nem os dedos da mão, tudo diferente. Fechou, foi um punho forte, né? Nós temos que ser unidos. Temos que lutar. É nessa unidade. E hoje a gente só vê divisão. A gente vai entender isso mais adiante. Mateus, capítulo 5, versículo 33. Jesus está nos ensinando algo maravilhoso aqui. Outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos: não pejorarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Jesus está dizendo, lembra que do mandamento? Está montando o quebra-cabeça, faz parte da mesma peça. Lembra o que foi dito lá? O que você não deve jurar em nome, se comprometer a algo diante de Deus e não cumprir? Eu vou te dizer algo mais. Eu, porém, vos digo que de maneira alguma jures nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é escabelo de seus pés, a esteio de seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Porém, seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Jesus, ele só está endossando. Ele não invalidou aquilo ali. Ele só está dizendo, olha, seja sim, sim, não, não. Honra a tua palavra. Honrando a tua palavra, você honra a Deus. Honrando a Deus, ele vai inclinar os ouvidos a ouvir a sua oração. E aí sim você vai ser chamado de justo, quando você honra a Deus. Jesus está nos ensinando preceitos, está nos ensinando princípios. Mais adiante, no capítulo 6 de Mateus, versículo 3, está escrito assim: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que te vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Então, quando orares, não sejas como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Não faça as coisas para mostrar para as pessoas que você é o cara, né? As pessoas gostam de adulação, né? De bajulação. Olha só o que eu fiz. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro. É muito melhor você fazer e Deus saber. Deus saber, né? Muitas vezes Deus me usou como instrumento para abençoar a vida, mas eu não preciso listar isso. Cabe a Ele. Cabe a Ele saber que eu faço por amor ao reino. Faço por amor ao reino. Eu não estou preocupado em fazer conluios e conchavos políticos. É para Ele, é honrar a Ele, para todas as coisas. E um desses ensinamentos que Jesus vai estar nos dando, Ele está ensinando ali os seus discípulos, Ele vai estar passando preceitos aos seus discípulos, preceitos e ensinamentos que nós vamos aprendendo. Jesus está dizendo para todos nós, vamos seguir o caminho dEle. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mateus capítulo 10, versículo 27, tem um segredo aqui. Mateus 10, 27. O que vos digo em trevas, o que eu te digo em segredo, em oculto, dizei-o em luz. O que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. Jesus está falando isso aqui para os discípulos. Eu estou falando no teu pé de ouvido. Estou te contando os segredos. Eu estou ensinando para você o segredo das coisas. E vocês vão anunciar esse segredo às pessoas. Agora eles não estão prontos para ouvir isso, mas eu estou preparando vocês. Jesus, ele falava com os discípulos de uma maneira diferente com que ele falava com o povo. Um dos ensinamentos que Jesus deu, sabe qual foi? Está virando a página aí, Mateus capítulo 10, versículo 41. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. Um copo de água. E a gente dá o quê? A gente às vezes dá a sobra da esmola, dá o resto. A gente muitas vezes nega um copo de água a quem precisa. Nega escutar, nega um abraço, nega uma oração. Aí você vai se dizer, mas poxa Daniel, ainda tem profeta? Nos nossos tempos, sim, ainda há profeta nessa terra. Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e muitos membros em particular. E uns, Deus
E a uns, Deus na igreja, primeiramente deu apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura todos são apóstolos, todos são profetas, todos são doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos, portanto procurai com zelo os melhores dons. Então, temos profetas, temos, né, os verdadeiros. Existem sim ainda os verdadeiros. Há um remanescente fiel que não se curvou ao Baal do nosso século. Não se curvou ao Baal do nosso século. Mateus capítulo 13, um pouquinho para frente aqui, versículo, a partir do 13, Mateus 13, a partir do 13. Você vê que Jesus ensinava aos discípulos em secreto, mas olha como ele falava com o povo. Mateus 13, 13. E isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo vereis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. Jesus estava muito acima do seu tempo, ele viu que aquele povo não via, mas ele ensinou os seus discípulos, ensinou poucos os segredos. Nós temos tido essa pegada aqui, de ensinar para você esse segredo de uma vida cristã verdadeira, sem triunfalismo, de mostrar o caminho de verdade, um caminho que tem espinho, um caminho que é pautado no amor e não no medo, um caminho que é pautado, ele é fundamentado não na obrigação. A gente tem ensinado aqui os valores de dízimo, por exemplo, né? Que quantos têm sido enganados nessa doutrina? O nosso site tem um estudo muito claro sobre isso. Eu não sou o único que falo sobre isso, que tem alertado o povo. E muitos pastores falaram para mim: Daniel, você está louco? Você está ensinando isso ao povo? Esse é o nosso segredo. Isso aí é a garantia do nosso sustento. Eles só vão dar mediante ameaça. Mas a gente vai entender, tem um estudo lá, tem um banner, estudo do dízimo no meu site, danielmastral.com.br. Não apenas eu, mas outros servos do Senhor estão ensinando ao povo de Deus a mesma coisa, que a verdade é única. Mas se você não conhece a verdade, você não vai ser liberto. Não vai ser liberto. Você precisa conhecer a verdade. E existe uma manutenção dessa fé, uma manutenção dessa verdade. Como que é essa manutenção? Antes, há 2 anos atrás, eu estava malhando academia, né? Agora só tem o pânceps, né? Mas malhava lá, eu estava conseguindo levantar numa máquina chamada leg press. Você tem apoio para a coluna, é confortável, né? Levantava quase meia tonelada ali. Claro, movimentos curtos, né? Senão você estoura o joelho. Mas quase meia tonelada. Tinha o maior orgulho daquele, olha só, né? Tal, que legal. E aí, hoje eu não faço mais isso. Por quê? Eu não estou treinando mais, né? Estou tentando retomar a academia, mas tem tantas coisas para fazer, né? Então vou quando dá, né? Então não estou treinando mais. Isso exige disciplina, exige determinação, exige cadência, não é? E às vezes eu vejo gente na academia, quando eu vou para a academia, eu vou para treinar. Vou lá, ralo na esteira, tal, tento queimar todo o pastel que eu comi na semana, né? Então já vou correndo, imaginando quantos pastéis eu vejo pelas calorias, né? Olha, queimei 1000 calorias, cada pastel tem 500, saio daqui como 2. Né? Então pelo menos não ganho e não perco, né? Aí o que acontece? Eu vejo gente na academia conversando. Gente vai lá para conversar, para papear, é clube. E tem gente que vem na igreja, é clube, mesma coisa. Vem para conversar, para papear, não vem para ouvir. Não vem para aprender. Não vai crescer nunca, não vai fortalecer seu músculo da fé, nunca vai suportar a carga das lutas que você vai passar, vai sucumbir no deserto, vai tropeçar nas pedras, vai ficar pelo chão, vai ser mais soldados abatidos, né? Vamos conhecer a verdade, essa verdade vai nos libertar. Vamos entender melhor isso. E aqui fica uma coisa para você meditar em profundidade. Hoje existe uma corrida no nosso século por títulos. As pessoas acham que títulos... se eu tiver o título... Paulo era apóstolo, né? Paulo, certa vez, ele vai impor as mãos sobre cerca de 12 homens. Vai estar em Atos, capítulo 19, versículo 2 a 7. Só vou contar o que aconteceu. Paulo recebeu a imposição de mãos, e depois, ele é apóstolo, ele vai impor mãos
sobre aproximadamente 12 homens. Atos capítulo 19, de 2 a 7. Esses homens não receberam de Paulo a unção apostólica. Não receberam. Eles receberam o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo. Você não precisa de títulos para aconselhar alguém. Você não precisa de título para ajudar alguém, para estender a mão para alguém. Basta que você tenha o Espírito Santo. Paulo estava multiplicando o poder de Deus através do Espírito Santo, não do título. Tanto é que Paulo, ele nem dá vanglória ao título. Sou o menor dos apóstolos. Eu, Paulo, vírgula, apóstolo. O título vem depois. O título vem depois. Hoje é uma corrida por título, né? Acha que o demônio tem medo de título. Vamos conhecer a verdade? Atos 2,42 diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Qual é essa doutrina dos apóstolos? São aqueles que Jesus ensinou ao pé do ouvido. Aqueles que Jesus ensinou os segredos. Qual é o segredo? Amar a Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus, ele procurou resumir todo o conteúdo desse quebra-cabeça em 2 peças, mas você precisa das demais para que essas funcionem. Como é que você ama a Deus se você não conhece a Deus? Ninguém ama quem não conhece. Você tem que conhecer Deus, conhecer a história de Deus, conhecer o que Deus ama, o que Deus não gosta. Senão, como você vai amar alguém que você não conhece, né? Isso não existe. Isso é utopia, isso é mentira. Você está se enganando. Você não é capaz de amar quem você não conhece. Como que eu vou amar ao próximo como a mim mesmo se eu não me amo? Está cheio de pessoas com problema de autoestima. Então assim por quê? Porque não conhecem a Deus. O Deus cura a sua dor, a sua ferida lá no fundo. Deus transforma. Amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus seria dar o melhor para Deus. Não a sobra, não o resto, nem esmola. E ao próximo da mesma maneira. Eu vou dar o melhor. Isso deriva tudo. Mas eu tenho que ter as outras peças do quebra-cabeça. Senão não vou ter a verdade completa. Jesus, ele deu a semente e deu a terra. Falta água, falta mais, né? Então você pode ter a água e pode ter a semente, falta a terra. Vai sempre faltar uma peça se você não conhecer a Bíblia. Você tem que conhecer a palavra. Tem que conhecer. Tem que conhecer esses 66 livros. Tem que conhecer cada tijolinho que vai fazer com que construa esse castelo de conhecimento. E Jesus, então, ele ensinou muitas coisas aos apóstolos, especialmente o amor. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha o que Jesus ensinou aos seus apóstolos. Essa era a doutrina apostólica. Comunhão, estar juntos. Partir do pão, dividir as coisas. E orar, orações. Hoje eu vejo pessoas que se dizem apóstolos roubando, saqueando, mentindo, enganando, trazendo glória para si, trazendo desunião. O que está vendo? Será que nós estamos refletindo a verdade de Cristo de fato? O povo está aprisionado, está seguindo apóstolos fraudulentos. Atos 14 vai citar, por exemplo, Barnabé como um dos apóstolos. Barnabé, você vai dizer, mas Barnabé não fazia parte dos 12. Mas ele fazia parte dos 70. E Barnabé servia os apóstolos. Servia. Ele aprendeu o principal segredo: servir. A gente quer ser servido. Barnabé servia. Ele servia. Atos 5:12 vai dizer que muitos sinais eram feitos através dos apóstolos. É uma chancela. E esse sinal, a gente imagina que o sinal é o quê? É um milagre. Sabe que Deus, ele pode fazer um sinal na sua vida de uma maneira diferente? Um sorriso que você tem no meio da tribulação, com a alegria que você tem no meio de uma situação difícil. Ele pode operar um sinal na sua vida através de um brilho nos seus olhos que continua adorando a Deus, independente das circunstâncias. Ele pode trazer um sinal para a tua vida quando ele toca no seu coração, ajuda aquela pessoa porque ele está precisando de necessidade, sem que aquela pessoa soubesse, sem que ninguém soubesse. Deus se revelou. É um sinal em secreto. Nem sempre o sinal é aquela pirotecnia pública. E os apóstolos faziam sinais, especialmente o sinal do amor. Especialmente o amor. Eles exalavam o perfume de Cristo. Tito 1:16 diz assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Muitos dizem que conhecem a Deus, mas se você não vive o que prega,
Fica atento. Você conhece a árvore pelos frutos, fica atento. Não se deixe ser enganado. Quantos profetas profetizaram coisas que não aconteceram? O que a Bíblia diz? Se o profeta falar em nome do Senhor, Deuteronômio 18, 22, eu acho, e aquilo que ele falar não suceder, não acontecer, não tenha temor desse profeta. Em vão falou esse profeta. Profetizaram que Jesus ia voltar em 2007. Profetizaram que teríamos um presidente evangélico em 2006. Profetizaram que São Paulo ia ser de Jesus, que o Brasil ia ser isso e aquilo e aquele outro. Gente, as coisas vão piorar. O amor vai se esfriar. O anticristo está às portas. Isso vai acontecer. A terra será açoitada, porque ela precisa desse fogo para queimar o joio que nasceu no nosso meio. Nós vamos passar por mais lutas e mais tribulações. As lutas vão aumentar. Se alguém disser para você, olha, a paz, está escrito na Bíblia, quando disserem a paz, aí está próximo do fim. Se alguém disser para você, olha, agora vai ter a restauração, não, essa pessoa está mentindo. Jesus, ele está voltando para trazer açoite na igreja. A igreja vai ter que ser purificada pelo fogo. O joio que tem nascido no nosso meio vai ter que ser queimado. O amor de quase todos se esfriará no final dos tempos. E vai ser necessário sim passarmos pela tribulação para que a igreja seja purificada. E a Bíblia diz que lá no céu vão estar milhares e milhares. Muita gente vai ficar aqui, viu? Nós somos bilhões desse planeta. Bilhões. 7 bilhões. E a Bíblia fala em milhares e milhares. Não são bilhões que vão estar nos céus. Muitos vão ficar aqui. Claro, vão ter uma segunda chance. Mas vão passar por um tormento, vão desejar a morte e não vão encontrar. A coisa vai ficar feia, gente. A coisa vai ficar feia. Não é assunto de escatologia, mas eu quero alertar. Então, se alguém fala que ama a Deus, mas não vive os preceitos de Deus, não ama a Deus. É mentira. São desobedientes e abomináveis. 2 Coríntios 11, 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-os em apóstolos de Cristo. Falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, se transfigurando em apóstolos de Cristo. Quantos falsos apóstolos não tem no nosso século? Que ostentam títulos, eu sou apóstolo. Aí fala isso pro capeta. Capeta, você sabe o que ele está falando? Eu sou apóstolo. Ah, é apóstolo, qual é o teu nome? Judas. Que autoridade, hein? Pois é. Olha, o inferno não respeita isso. Ele respeita a unção do seu coração. Respeita a unção. Davi, quando venceu o gigante Golias, não tinha título nenhum. Era só Davi, o pastor de ovelhas. Mas era um homem segundo o coração de Deus. A força estava nele. O poder de Deus estava nele. Não precisa de títulos. Deus, ele pode lhe derramar títulos. Nós falamos, separa profetas, apóstolos, né? Doutores. Mas não se orgulhe disso, porque se você se orgulhar disso, você perdeu. Se você achar que é alguma coisa, você deixa de ser. E quem faz é Ele. Quem faz é Ele. A glória é dele. Apocalipse 2:2. Conheço as tuas obras. Deus não se deixa escarnecer, gente. Conheço as tuas obras e o seu trabalho e a tua paciência e os que não podem sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Para ser apóstolo, tem que seguir o preceito de Cristo, que é amor, que é dividir, que é partilhar, que é somar, que é abençoar. Isso é igreja. Une forças, divide os fardos. Isso é igreja. Igreja, a gente divide o peso. Divide o peso. A gente compartilha as bênçãos. Isso é igreja, é dividir. Eu gostei de uma coisa que eu vi no Facebook. Eu me converti, tinha um carro, agora eu tenho 2. Né? Aí tinha um outro embaixo, uma coisa, outra pessoa dizendo, eu me converti e antes eu tinha um pão, agora eu tenho 2, mas agora eu aprendi a partilhar, eu vou dividir. Isso é ser cristão. O cristão partilha. O cristão não é egoísta, não é avarento, porque os avarentos, não, ele não é não. Né? Onde está seu reino? Pelo que você luta? Onde está seu coração? Quais são suas motivações na vida? O que nós temos fazendo com a nossa vida? A vida passa tão rápido, gente, é um vapor.
Meu filho outrora era um bebê, hoje já está com 10 anos, né? Como corre. Apocalipse 21:14. É a Bíblia que está dizendo, tá? Apocalipse 21:14. E no muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse é um livro futurista, e está dizendo que só 12 vão estar lá. Só 12. Quantos milhares de apóstolos vão ter? A gente tropeça em apóstolo na rua, né? Você esbarra em alguém, desculpa não, apóstolo, viu? Está tropeçando. Será que todos de fato são? Será que de fato eles estão ensinando o caminho da verdade ao povo? Ou estão querendo trazer prestígio para si mesmo? Sabe que houve uma época, e eu sei que eu pago um preço por falar isso, houve uma época que me convidaram para ser apóstolo. Falaram: Daniel, nós precisamos restaurar o Brasil vai ter 12 apóstolos. Na época era 12, agora já perdi a conta quantos tem. Mas na época era 12. E você foi escolhido para ser um dos 12. E o Brasil vai ser restaurado. Eu falei: mas é assim? É assim. Olha, a gente vai ganhar muito dinheiro, porque a gente fazer campanha, isso, aquilo, e era dinheiro. O método era dinheiro. Era expandir, né? Era fazer com que igrejas crescessem. Estava começando a nascer esse processo da prosperidade, dessas coisas de milagre. Gente, nem sempre Deus cura, entenda isso. Deus pode curar? Pode, mas nem sempre Deus cura, nem sempre. Deus não curou Eliseu, morreu da doença que ele tinha, né? A propósito em todas as coisas, em tudo dá graças, mesmo aquilo que você não entende. Não caia nesse triunfalismo. Mas eu não quebrei a maldição. Tá sempre aquele peso que você não quebrou a maldição, que eu não fiz a renúncia até. Olha, João capítulo 8, vem a mulher que foi apanhada em adultério, em flagrante. Jesus, o que a gente faz com ela? Jesus escreve na areia. Mas aí o que a gente faz com ela? Jesus continua escrevendo na areia. O que ele escreveu? O pecado dos caras. Olha lá, ladrão, né? Tá querendo jogar pedra? Ladrão, você testificou, mentiroso, olha lá, hipócrita, né? Testificou no seu coração, fariseu, né? E eles começaram a cair fora. O que Jesus fala para a mulher? Senta aí, vamos fazer agora a quebra de maldição, fazer a renúncia, pega o nome do primeiro que você saiu. Não, olha, vai, não peques mais. Não tem ninguém aqui te acusando, eu também não te acuso. Deus, ele pode usar outros modelos de libertação? Pode, usou comigo. Mas não coloca isso, não coloca regra naquilo que foi rema na sua vida. Não coloca algo que foi específico para você como uma regra. Deus, ele pode agir. É a multiforme graça de Deus. Jesus, ele curou com cuspe-lama. Com cuspe-lama. Pode curar, pode transformar. Existem vários modelos, mas não coloca, não engessa o modelo. Porque isso muitas vezes está trazendo jugo ao povo, trazendo peso ao povo. As pessoas saem, sempre tem alguma coisa que faltou. Sempre há algo que ainda não fiz. Gente, basta você amar a Deus. E quando você é norteado por amor de Deus, tudo que você faz vai agradar a Ele e as bênçãos vão te seguir. Simples assim. É isso que diz o quebra-cabeça. O quebra-cabeça diz que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Esse quebra-cabeça montado diz que onde você andar, onde você botar a planta dos seus pés, é terra santa. Bendito você vai ser ao entrar e bendito você vai ser ao sair. E se você estiver nos caminhos de Deus, escolher o caminho de vida, a escolha é sua, as bênçãos vão te seguir. É isso que diz. É isso que diz. E aí fica a pergunta final para todos nós. Evidente, eu me incluo nessa pergunta. Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ao que perseverar, ao que tiver determinação, eu darei de comer o maná escondido. Eu darei de comer algo que está guardado só para você, que está te esperando. E dar-te-ei uma pedra branca. Uma pedra branca. É a última pedra desse quebra-cabeças. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Será que o teu nome vai estar nessa pedra? Será que tem o seu nome nessa pedra branca? Será que está lá o meu nome? Será que vai estar escrito nessa pedra: João, filho do rei? Ou vai estar escrito Judas, o traidor da verdade? Não basta conhecer fragmentos,
Você conhece tudo? Ou você não vai ter essa plenitude? E você conhece em parte, mesmo conhecendo tudo. E o que complementa? O Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo na sua vida. Que a verdade, querido, possa te libertar hoje. Não corra atrás do vento. Olha os frutos. Observe se aqueles que te ensinam o caminho andam por esse mesmo caminho. Observe se as palavras que os profetas estão dizendo estão de fato acontecendo. Seja um bom observador. Cheque nas Escrituras o que te falam. Não corra atrás de tesouros para o seu próprio interesse. Busque os tesouros lá do céu. Ama a Deus. Dá o melhor para Ele. Eu gostaria que, quando eu chegasse no meu último dia, eu pudesse fazer minhas as palavras de Paulo. Senhor, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Cada dia é um desafio novo. Cada dia Deus vai te passar por provas novas. E a cruz, querido, é a cruz, todos os dias. Nós estamos isentos dela. Hoje vamos tomar um posicionamento diante de Deus. Vamos nos colocar, Senhor, escreve meu nome nessa pedra. Eu quero ser digno de ter meu nome nela. Se você quer ser digno de ter seu nome nessa pedra, fique em pé onde você está. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, El Shaddai, nós clamamos a Ti, Senhor. Nos ensina, Senhor, os preceitos da Tua verdade, da Tua justiça. A justiça que pratica o amor, que não oprime o próximo. A justiça que dá pão ao faminto. A justiça que busca comunhão ao leão. A justiça que não aponta o dedo, mas estende a mão. Nos ensina, Senhor, os Teus caminhos do amor a um Deus. Nos dá, Senhor, mais sede de beber da água da vida. Nos dá, Senhor, mais fome para comer do pão da vida. Nos faça, Senhor, homens e mulheres segundo o Teu coração andando na terra, Senhor. Ó Pai, levanta uma geração santa aqui, Pai. Levanta homens e mulheres, Deus, que querem andar na terra como cidadãos dos céus. Levanta, Pai, homens e mulheres que vivem os Teus preceitos, Senhor. Que saiam, Deus, desse mundo de ilusões. Que vejam o que Elias viu. Que vejam o que Moisés viu. Que vejam o que Paulo viu. Ó Pai, conceda aos meus irmãos aquilo que o Senhor tem me dado pela Tua graça de ver. Eu só vejo o Teu reino, Senhor. Eu só vejo, Pai, a Tua Jerusalém. Eu não vejo bens aqui na terra. Aqui é tudo passageiro. Aqui nós temos a oportunidade de fazer o bem, de estender a mão, de buscar a paz, de seguir a paz. É um presente que o Senhor nos dá, Senhor, essa vida, uma vida útil a Ti, Senhor, como instrumento de honra em Tuas mãos, não de desonra, Pai. Ó Deus, traz, Senhor, arrependimento àqueles que têm manchado o véu da noiva, Pai. Traz arrependimento àqueles, Senhor, que têm repartido ainda, Senhor, as Tuas vestes nas praças, comercializado, Senhor, a Tua palavra, vendendo, Senhor, promessas falsas, mentira, enganando. Traz arrependimento a esses homens e mulheres, Deus. E Pai, aqueles que não se arrependerem, tira do nosso meio, Paizinho, tira. Levanta, Pai, nessa nação, homens e mulheres, trombeteiros do Rei. Levanta, Senhor, pessoas dispostas a buscar água na fonte. Fala, Senhor Jesus, é para Ti, Deus. Eu arrisquei a minha vida, eu quero Te dar o meu melhor. Levanta, Senhor, soldados nessa nação que tenham a espada grudada nas mãos. Levanta, Senhor, soldados que saibam combater o bom combate, valentes, poderosos. Multiplica esses 3 em 300, em 3.000, em 300.000.
Enche essa nação, Senhor, com os teus remédios. Multiplica, Senhor, esses poderosos em nosso meio. Eu te agradeço, Pai, pelos valentes que o Senhor trouxe ao meu lado, porque sem eles eu não poderia caminhar. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Que hoje, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale conosco, alto, ministre nossos corações, nos aponta o caminho da Tua verdade. Nós vamos finalizar hoje simplesmente adorando a Deus. Simplesmente adorando a Deus. Oh Senhor dos Exércitos. Oh Senhor. Oh Espírito Santo. Ministra, Senhor, os nossos corações. Ministra os nossos corações, Senhor. Nos traz, Senhor, uma adoração perfeita. Nos traz, Senhor, uma adoração que chegue lá à sala do trono. Não uma adoração ensaiada, mecanizada, sem a pirotecnia, sem luzes. Ó Pai, que seja somente uma adoração que venha trazer alegria ao teu coração. Venha, Senhor, trazer alegria aos teus anjos. Que o Senhor possa olhar para nós e dizer: a mim e a minha igreja, e a minha igreja, eu vou vir te buscar, filho. Eu vou vir te buscar, filho. Eu vou te dar um forte abraço. Vou enxugar toda a tua lágrima. Eu vou te dizer: acabou. Vou te dizer: acabou. Teu nome vai estar naquela pedra, querido. Vai estar lá. Deus tem um maná para você. Tem força. Na casa do meu Pai há muitas moradas. É maior que o meu pecado. O teu amor é mais forte que a minha dor. O teu amor demonstrado no Calvário vai mais além do que eu posso imaginar. Quebra todas as correntes. O teu amor toca que ninguém quer mais tocar. O teu amor que venceu a própria morte vai mais além do que eu posso imaginar. Faça honrar o teu nome. Nos capacita, Espírito Santo, a ser os teus carvalhos de justiça. Quero
caminho de humildade. O Senhor nunca ostentou nenhum título. Quando te perguntaram, Senhor, tu és o Rei dos Reis? Tu me disseste. E quantas vezes nós queremos ser mais do que o Mestre. Somos todos servos. Nos traz, Senhor, esse ensinamento tão especial hoje. Somos servos. Estamos aqui para te servir, Senhor. E servir uns aos outros como igreja. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amando ao próximo como a nós mesmos e amando a Deus acima de todas as coisas. Tudo que sair desse princípio é mentira, querido. Tudo que ferir essa lei divina é mentira. Oh, Jesus, eu abençoar vocês, queridos. De acordo com a palavra de Deus, que a gente tem tido como uma direção para esse ministério, em Números capítulo 6, versículo 22. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: falarão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel. Que o Senhor, querido, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dá um abraço no teu irmão. Boa semana para você, querido. Igreja é isso, viu? Igreja